És meu amigo, meu intercessor, meu braço forte, Aleluia. meu conselheiro. Você já parou para pensar nisso, meu irmão? Maravilhoso, Ele é tudo isso. meu grande eu sou. Eu não sou nada Você não é nada. sem ti. Nada, nada. Sem a presença dele. Eu não vivo sem ti. Sem tua presença eu morro. Sem tua presença eu morro. És meu tudo, és meu Senhor, és meu amigo, meu intercessor, meu braço forte, meu conselheiro, maravilhoso, meu grande eu sou. Eu não sou nada sem ti. Eu não vivo sem ti. Sem tua presença eu morro. Sem tua presença eu morro. Como eu te amo, como eu te quero. Se eu me prostro aos teus pés, a minha vida eu te consagro. Tudo que é totalmente meu. Tudo que sou totalmente meu. Aleluia. És meu tudo, és meu Senhor, és meu amigo, meu intercessor, meu braço forte, meu conselheiro, maravilhoso, meu grande eu sou. Eu não sou nada sem ti. Eu não vivo sem ti. Sem tua presença eu morro. Sem tua presença eu morro. Como eu te amo, como eu te quero. Se eu me prostro aos teus pés, a minha vida eu te consagro. Tudo que tenho totalmente teu. Como eu te amo, como eu te quero. Se eu me prostro aos teus pés, a minha vida eu te consagro. Tudo que é totalmente tudo que sou totalmente. Aleluia. Oh, Espírito de Deus. Coloca a tua mão no teu coração, vamos orar. Oh Deus, nós reconhecemos, oh Pai, o que cantamos.
és tudo em nossas vidas. Tu és o nosso conselheiro. Tu és Deus forte, Tu és soberano. Nós queremos cada dia mais, ó Deus, se prostrar aos Teus pés e Te adorar da melhor forma possível, Senhor. Que Teu Espírito Santo possa nos conduzir a essa adoração, possa nos levar a esse entendimento de adoração, de, Senhor, se desprender desse mundo e saber que Tu és um Deus que és soberano sobre o nosso viver, que tudo está no Teu controle, que Tu és o Deus das nossas vidas, que tens olhado o nosso viver, o nosso deitar, o nosso levantar. Então, Pai, pelo poder da Tua palavra, essa noite, aquilo que é, Deus, contra ela, tudo aquilo que, Senhor, tenta se mover contra a Tua palavra, seja caída por terra. Mas que as nossas mentes, os nossos corações estejam preparados para receber, ó Deus, preparados para receber a Tua palavra, porque nós queremos, ó Deus, Te adorar da melhor forma possível. Aleluia. Na minha vida eu te consagro. Tudo que tem é totalmente teu. Oh, aleluia. Tudo que sou é totalmente teu. Como eu te amo, como eu te quero. Sim, eu me prostro aos Teus pés. A minha vida eu te consagro. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Tome assento, meu irmão. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Passei por uma gripe forte e ficou uma tosse chata. Então, se eu vi que tossi aí no meio da pregação, meu irmão, me perdoe. O que eu quero ministrar hoje, o que Deus colocou e tem me direcionado a semana toda, uma palavra que eu tenho tentado entender já há algum tempo, e estudando um pouco e ouvindo algumas ministrações e vendo algumas coisas, eu talvez cheguei num resumo para que hoje aquilo que eu aprendi você também possa ouvir e possa sair daqui com uma direção. O que eu quero falar hoje é um assunto talvez para o meio cristão, até no meio da humanidade, é um assunto meio que difícil de se tratar. Se falar sobre o mal e o sofrimento. Quando há mal e sofrimento, são coisas difíceis de se lidar. São coisas que muitas das vezes algumas interrogações aparecem na vida do ser humano, aparecem no nosso viver. E uma das coisas que nós temos que, para entrar nesse assunto e para aprender um pouco mais da vontade de Deus, entender um pouco mais sobre Deus, sobre isso, de Deus, sobre isso, sobre o mal e o sofrimento na terra, nós precisamos que qualquer tipo de fermento, de religiosidade, todo fermento que muitas das vezes tenta nos contaminar, seja colocado de lado, e para que a gente possa estar muito aberto para ouvir e entender algumas verdades, para que a gente possa viver o que a gente está decretando nas quartas-feiras, quartas de vitórias. Só que quartas de vitórias, e como foi ministrado no domingo, há também junto com mel os gafanhotos, e você vai ter que passar por isso. Você vai ter que se alimentar talvez de alguns gafanhotos. Então,
mesmo que a gente tenha vitória, viva uma vida onde a gente possa conquistar algumas coisas, isso não quer dizer que alguns maus e alguns sofrimentos cheguem em nossas vidas. Se nós formos olhar, e vamos ler uma passagem, 2 Coríntios, capítulo 4, verso 16 ao 18. 2 Coríntios, capítulo 4. Eu tenho que entregar hoje porque vai ter Pastor Edésio tem uma palavra para a igreja também às 9h30. Então eu vou ser bem breve, rápido. E se a gente não conseguir chegar em tudo, outra hora a gente ministra e termina concluindo tudo que Deus tem colocado no meu coração sobre isso. 2 Coríntios capítulo 4, verso 16 e 18 fala assim. Vou ler numa tradução mais atual e revista, mais perto do original, que diz assim: por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Amém? O apóstolo Paulo, quando ele ministra aqui, fala, olha, os nossos sofrimentos leves e momentâneos. E ele deixa entender e coloca para nós que mesmo nós estando na presença de Deus, mesmo nós estando fazendo a obra do Senhor, mesmo se envolvendo nas coisas de Deus, muitas das vezes haverá sofrimento. Muitas das vezes haverá algum mal que acontecerá. E hoje nós vamos procurar entender um pouco isso. Quando se fala nisso, né, e a gente fala sobre mal, sofrimento, e se a gente for olhar na humanidade, na terra, uma das grandes maldades que houve foi na Segunda Guerra, 6 bilhões de judeus sendo mortos. Morreram sem poder ter defesa nenhuma e foram mortos por um sentimento racista. E se você olhar hoje no mundo, espalhado no mundo, em países de terceiro mundo, né, hoje o Brasil se encontra um pouquinho melhor, né, nesse aspecto, mas você vê muitas nações passando fome, muitas nações, crianças morrendo por desnutrição, por não terem nada para comer, por guerras civis, guerras que acontecem dentro do próprio país, muito mal espalhado. E a gente começa a olhar muitas das vezes isso, essa semana, algumas pessoas da onde eu trabalho, eu questionei. De propósito, eu perguntava, você pode fazer uma pergunta? E a pessoa ficava meio assim, o que você entende por maldade, sofrimento e Deus? O que vocês acham disso? E alguns me responderam, não, é maldade, talvez porque, né, as pessoas semearam isso e há essa maldade. Deram algumas versões. E nós, muitas das vezes, quando falamos de coisas que estão longe de nós temos algumas atitudes assim também. Falamos também que a maldade é porque o homem tem feito isso, porque o homem tem feito aquilo, porque são escolhas do homem. Mas quando o mal ou o sofrimento chega na nossa vida, na nossa família, talvez através de uma dor, de uma doença, talvez a perda de alguém querido, talvez um problema sério que tenha que ser resolvido e que vai te trazer um mal e que vai te trazer um sofrimento até você resolver aquilo. Quando chega isso nas nossas vidas, dentro da nossa casa, o aspecto muda, o discurso muda. Muitas das vezes nós temos outra postura do que nós tínhamos quando nós analisamos o sofrimento de alguém distante, ou de algo que está distante da nossa vida, da nossa família. Mas para nós
entrarmos realmente profundamente nisso, de entendimento sobre o mal e o sofrimento no mundo, nós temos que ver que há 3 posições hoje, 3 posições que no mundo existem, que colocam as suas respostas ou as suas afirmações no sentido do mal e o sofrimento no mundo. A primeira, que pode ser chamada como panteísmo, que é isso? São as religiões ou seitas orientais, que tão suavemente vêm chegando e vêm se estabelecendo. Yoga, algumas ervas medicinais, e vão chegando e se estabelecendo com uma forma muito sutil e com uma forma muito discreta. A nova era, tudo é bom, tudo é, onde você vê uma árvore, você vê um rio, um oceano, ali Deus está, Deus é aquilo ali porque a energia de Deus está ali, Deus é aquilo, você é um Deus. Ou seja, muito sutil, sem muita provocação, sem muita discórdia, sem muita briga, eles começam a implantar, e muitas das vezes pessoas até muito famosas são adeptas a essas religiões, a esses estilos de vida, e eles colocam e têm a sua posição como o mal e o sofrimento no mundo como algo ilusório, que na realidade não existe. Mas, irmão, quem passou por sofrimento sabe que existe. Quem já passou na sua carne a dor, e quem está com frio não pode dizer, não estou sentindo frio, isso é pensamento positivo, não estou com frio. Cheguei hoje, o homem máximo do Adriano chegou para mim e falou, vai dar tainha, né? É porque ele não sente frio, ele acha que os outros também não tem que sentir. E eu já logo botei a jaqueta. Estou suando aqui, mas não vou tirar agora porque eu já estou aqui. Mas muitas das vezes vem com esse pensamento, não, um pensamento positivo, que o mal não existe, o pecado não existe, o sofrimento não existe, isso é ilusório. E muitas das vezes eles não trazem a verdadeira resposta para o ser humano. A segunda posição que a gente encontra nessa terra, nesse mundo, é do ateísmo. As pessoas que não creem em Deus. E elas falam assim, olha, é injusto, se Deus existe, é injusto existir o mal. Então, se existe o mal, Deus não existe. E a nossa resposta para isso tem que ser o quê, meu irmão? A nossa resposta para isso tem que ser, meu irmão, qual é o padrão de justiça que você tem? Então, porque o ateu ele crê no modo de evolução do ser humano. A matéria se criou lá uma forma, virou um macaquinho, começou a cair os pelos e de repente criou um senso de justiça dentro dele para fazer as coisas certas. Amados, se isso, toda vez que a gente for buscar justiça, todas as pessoas que questionarem a nossa fé em relação à justiça, nós vamos chegar no início de tudo, no início de Deus. Nós vamos chegar ao princípio de todas as coisas. Deus. É Ele que criou tudo, é Ele que formou tudo, e é Ele que tem botado, o poder de justiça está na mão dele, e tem colocado um padrão moral dentro do ser humano. Seja ele crente ou não, esse padrão moral entra na pessoa, né? Porque a pessoa, quando nasce, ela alguns padrões, mesmo ela não vindo na igreja, alguns padrões morais ela tem. Ela entende que ela não tem que fazer, que ela não pode matar, que ela não pode roubar. Se rouba depois porque há e nós vamos ver isso aí. Então o ateísmo ele acredita nisso, que se Deus é justo, se há justiça e Deus é justo, porque existe o mal. Se existe o mal, então não existe Deus. Agora, o teísmo, as pessoas que acreditam em Deus, acreditam que Deus criou todas as coisas, fez tudo bom e Ele é justo. Mesmo existindo o mal, Deus continua existindo e sendo justo. Essa é a nossa posição.
olhando essas três posições que o mundo hoje, os pensamentos que o mundo hoje, muitas das vezes, norteia a humanidade, nós temos que entender duas coisas, meu irmão. Para você falar sobre mal e sofrimento, há dois aspectos muito importantes nisso. O primeiro é que muitos tratam o mal e o sofrimento com as suas emoções, colocando as suas emoções na frente. E aí, meu irmão, é um grande problema. Porque quando você coloca a sua emoção na frente, você quer arrumar um culpado, você culpa alguém, você coloca a culpa em Deus, e muitos cristãos, muitas pessoas não conseguem caminhar na vida cristã, não conseguem desenvolver uma vida abundante de vitória, de crescimento, porque quando vem o mal, quando vem o sofrimento, e eles vivem só na emoção, eles culpam a Deus e se voltam para Deus e falam: não quero saber disso, porque Deus não viu isso acontecer, porque Deus não me livrou disso, porque Deus não fez isso para mim, porque Deus não faz isso assim, porque Deus não realiza isso para a minha vida. Então, quando se fala na emoção, é difícil de falar. E quando você encontra uma pessoa que perdeu alguém, um familiar, não tem explicação, não tem como a gente naquele momento chegar e querer falar alguma coisa, explicar alguma coisa. E aí a gente usa Romanos capítulo, eu vou ler aqui para você, Romanos 12:15. Alegrem-se com os que se alegrem e chorem com os que chorem. Ou seja, chega um momento que não tem o que falar. Você ora, você chora com aquela pessoa e deixa aquele momento, ela reservada, até passar aquele momento emocional que a pessoa, muitas das vezes, que a gente passa por algum mal que aconteça, algum sofrimento que aconteça, até passar tudo aquilo para depois a gente conversar. O segundo aspecto, meu irmão, e aí há diálogo, aí há conversa, aí nós vamos começar a entender alguns propósitos, e Deus quer que a gente entenda alguns propósitos. É quando você trata o mal e o sofrimento com o teu intelecto, com a tua razão, sendo pensando um pouco mais sobre tudo aquilo que está acontecendo. Só que isso não é fácil. Isso não acontece da noite para o dia. E isso não é que acontece o mal hoje e amanhã você já está raciocinando: será por quê? E é assim, não. Mas Deus tem trazido essa palavra. Deus ministrou no meu coração isso, que eu tenho que me preparar para as coisas que virão. Eu tenho que me preparar, eu tenho que estar pronto para entender que quando esses gafanhotos virem, eu saber aonde eu vou pegar o mel, aonde eu vou chegar no verdadeiro mel. Porque se a gente ficar só naquele mel de elogios, de afago, naquele mel que muitas das vezes é passageiro e que muitas das vezes não vem o suficiente para nós podermos mergulhar o nosso gafanhoto, nós vamos perder. Então, há momento, meu amado, que Deus ele quer trazer vitória sobre a tua vida, sobre a minha vida, sobre as nossas famílias. Mas é momento que nós temos que parar um pouco, sentar, ouvir a voz de Deus, entender alguns propósitos de Deus para o nosso viver, para as nossas vidas, porque quando chegar o mal, quando chegar o sofrimento, nós possamos ter palavras dentro do nosso coração que vão nos sustentar, que nos vão dar direção e que não vão nos fazer virar as costas para um Deus que é soberano e que te escolheu. Amém? Então, para a gente entender e a gente chegar a entender um pouco mais sobre o mal e o sofrimento, nós precisamos, e eu queria que você hoje usasse muito isso, o teu raciocínio, o teu entendimento, que você viajasse comigo nisso. Tenho 15 minutos, meu Deus. Primeiro ponto, sobre a questão do mal e o sofrimento. Deus criou todas as coisas, sendo assim, Ele também criou o mal. Não, meu irmão. Deus criou sim todas as coisas. E a Bíblia fala lá em Gênesis, quando Ele começa a criar, Ele fala: e faça-se tal coisa, e faça-se tal coisa. E quando Ele vê, Ele fala assim: é bom.
o que eu fiz. Tudo que eu criei é muito bom. Quando ele cria o homem, ele também fala que o homem é bom. Então, Deus criou todas as coisas, Deus formou tudo, criou todas as coisas pelo seu poder, pela sua soberania. A Trindade agiu ali, formando todo mundo, formando o ser humano, mas ele não criou o mal. E o mal entrou como? O mal entrou pela corrupção do ser humano, pelo homem estar se corrompendo. O nosso adversário, o diabo, sugeriu ao homem, dizendo: olha, eu acho que Deus não fez tudo tão bom assim, não. Ele deixou algum conhecimento escondido de vocês. Quem sabe vocês podem crescer nesse conhecimento, pegar isso e entender, e ser como ele, entender mais coisas. E o homem se corrompeu nisso, achando que Deus não tinha feito tudo perfeito, achando que Deus não tinha criado todas as coisas de uma forma perfeita e única, muito maravilhosa, como Ele é, Deus poderoso. Então, afirmar que Deus criou todas as coisas e Ele também criou o mal é uma mentira. Deus criou todas as coisas, criou e muito bom, tudo, só que o homem se corrompeu no seu viver. O homem buscou se corromper, saiu fora dos propósitos de Deus e trouxe o mal para dentro da humanidade, para dentro do mundo. Amém? Segundo ponto: se Deus é perfeito, não poderia criar um mundo perfeito? Se Deus é um Deus que faz a perfeição, e nós não chegaremos nunca a essa perfeição, mas Ele fez tudo tão perfeito, Ele não poderia criar um mundo sem o mal? Ou fazer tudo perfeito de uma forma que o mal não entrasse? Meu amado, Deus criou tudo perfeito. E para como Ele criou tudo perfeito, Ele precisava dar liberdade ao ser humano. A liberdade de escolha na sua vida. Deus precisava, para viver, para ter um mundo em harmonia, deveria existir a hipótese da desarmonia, de não estar mais tão perfeitinho. Para que Deus pudesse mostrar a sua perfeição, Ele deu o direito ao ser humano de tomar algumas decisões. Ele não colocou na vida do homem, e ele pode chegar a qualquer momento, ele poderia chegar a qualquer momento e mudar isso, meu amado. Como a gente vê Noé, Deus salvando a família de Noé e falando: olha, deu, essa raça acabou, não consigo mais. O pecado dele chega como um cheiro muito ruim para mim aqui, vou destruir tudo. Noé, família. Mas ainda assim Deus confiou, ainda assim Deus deu o livre-arbítrio, deu o poder de decisão na vida de Noé, de construir a arca, de salvar a sua família. E quando começar uma nova humanidade, começar ali tudo novo. E o homem corrompeu de novo. Mas Deus precisa da liberdade. Deus precisa que você seja livre. Deus precisa que você entre por aquela porta por decisão sua, de entender que Deus tem te escolhido, que Deus tem o melhor para a sua vida, e não importa o mal e o sofrimento que aconteça, eu decido permanecer nele. E quando a gente... Há uma palavra, e eu essa semana parei para meditar sobre isso também, sobre quando a gente fala vamos ser escravos de Cristo, logo vem o que, meu irmão? Ser escravo de Cristo. Senzala, pessoas sendo amarradas, apanhando, não tendo direito nenhum, não podendo fazer nada. E quando a Bíblia fala ser escravos de Cristo, meu irmão, é que você tem que ter na sua mente não essa escravidão que o homem colocou no mundo, mas a escravidão, e o que Deus quer mostrar para mim e para você, é aquilo que José passou lá com Potifar,
que ele comandava a sua casa, ele era escravo de Potifar, mas ele liderava toda a sua casa numa melhor harmonia possível. Tudo que ele decidia, Potifar falava, não, está certo, pode fazer, e tudo dava certo. Ele servia com prazer, com amor, ele não fugia de Potifar, ele não fugiu do Egito, mas ficou na casa do Potifar, porque ele entendeu que ele tinha que servir aquele homem. E ele não era maltratado na casa de Potifar, ele não era judiado, nada. Houve um incidente com a esposa de Potifar, mas é outra questão. É esse tipo de escravo que Deus quer. Escravidão de entrega, de você fazer é com amor, de você se entregar é com amor, de você colocar a sua vida e entender que a tua família, ela precisa de um Deus que ama, que Deus que está disposto a mudar as situações, mas que você precisa cada dia mais se entregar a Ele, deixar que a soberania dEle se mova na sua vida e mude muitas coisas. O problema é que a gente não quer parar um pouco para conhecer, crescer no conhecimento, crescer no entendimento. É isso, um grande problema é esse, meu irmão. Se Deus é perfeito, não poderia criar um mundo perfeito. Deus criou um mundo perfeito, dando liberdade para mim e para você, dando o direito de nós escolhermos termos algumas decisões nas nossas vidas. É liberdade, meu irmão. Amém? É liberdade. Terceiro ponto que eu coloquei, que veio: se Deus tem todo o poder, por que não destrói o mal? Ele é tão poderoso, porque Ele não vem e destrói tudo isso e acaba com isso? Meu irmão, Deus tem um plano para destruir todo o mal. Você tenha certeza disso. Toda vez que alguém chegar para você e questionar, mas por que Deus não destrói todo esse mal? Você pode ter certeza de uma coisa: Deus tem um plano e um dia certo para destruir todo esse mal. Entenda uma coisa, meu irmão. Se Deus destruir um mal agora, talvez vai trazer mais sofrimento ainda para a humanidade. Então há um propósito, há um plano de Deus sendo executado. Hoje está sendo executado esse plano, amanhã será também, e chegará uma hora que esse plano vai estar totalmente completo e Ele vai realmente executar o mal. Ou seja, haverá um momento, irmãos, que serão separados os bons dos maus, inferno e céu. Não se prega muito hoje na igreja porque essa palavra inferno não dá muito ibope. Mas eu quero te dizer, meu irmão, o inferno existe porque Deus é justo. E se você é uma pessoa boa, Ele não vai querer que você conviva ou viva. E talvez muitas pessoas que são más não conseguem conviver com pessoas boas, não conseguem andar com pessoas boas. Então Ele vai ter um momento que Ele vai separar e dizer: olha, vocês vão para lá e vocês vão para cá. Céu e inferno. Amados, muitas vezes a gente acha, no nosso senso de justiça, nós começamos a dizer: pessoa, fulano de tal é mau, ele tinha que ser exterminado, Deus tinha que acabar com a vida dele. Fulano de tal também é mau, tinha que vir e acabar com a vida dele. Meu irmão, se nós deixássemos nosso senso de justiça operar nesse mundo, talvez alguém aí fora possa estar pensando de você, dizendo: o fulano lá é mau. Possa estar tendo o mesmo pensamento que você tem das outras pessoas. E aí você teria que ser também exterminado. Então o plano de Deus, o propósito de Deus, chegará um dia que esse mal será exterminado. Chegará um dia que esse mal acabará nessa terra. Porque Deus é justo e tem um amor muito louco pelo ser humano. E tem um amor profundo pelo ser humano. Amados, no domingo a ministração e o entendimento que o pastor Saulo nos trouxe da grandeza de Deus que não pode ser medido, e Ele decide habitar em você. Ele decide habitar em você. Tudo é medido, tudo tem uma medição, mas Deus não.
porque Ele é soberano e grandioso, mas Ele decide habitar dentro de mim. Olha o amor louco desse Deus. Olha o amor que Ele tem por tua vida, por tua família, por tudo. Ele tem um amor muito grande pela humanidade, meu amado. Então, chegará o momento certo em que o mal realmente vai ser exterminado. Deus é longânimo. Deus sabe o tempo certo das coisas acontecerem. Tenha certeza disso, meu amado. Para irmos para o final já. Se Deus é bom, por que o sofrimento? Porque há o sofrimento se não há nada de bom no sofrimento? Amados, isso é uma questão. Quando você vai em alguma situação, uma pessoa que está passando por dificuldade, ela muitas das vezes coloca isso. Se Deus é bom, por que eu estou passando todo esse problema? Se Deus é tão bom assim realmente, porque está acontecendo tudo isso na minha vida? Porque isso acontece no meu viver. Se Deus é bom, por que tudo isso? Meu irmão, nós temos que entender e procurar sair um pouco dessa nosso egoísmo e entender que nós não sabemos o dia da manhã. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui a 1 hora, meu amado. Você pode fazer planos, mas só Deus sabe. Então, como nós podemos dizer que o sofrimento não existe propósito no sofrimento? Como nós podemos muitas das vezes afirmar que no sofrimento não existe nenhum propósito que seja bom? Uma das coisas que a gente tem que entender, olhando para um olhar muito prático, nós temos que ver que há sofrimentos, há dores, há maus que nos alertam de algumas coisas. Uma dor de dente é um mal. Quem de nós diz assim, ai que dor maravilhosa de dente que eu estou tendo? Ninguém diz isso, meu amado. Mas a dor de dente é necessária porque te alerta que o teu corpo está com alguma infecção na raiz do dente. E essa raiz tem que ser tratada. Se não for tratada, ela vai para a corrente sanguínea e aí vai uma doença, vai acontecer alguns males piores. Uma apendicite. Quem já fez cirurgia da apêndice aqui? Ninguém? Já, Marcelão. É uma dor horrível. A pessoa sente uma dor forte, aguda, trava a perna. Mas se não for correr para o hospital e fazer a cirurgia da apêndice, ele pode morrer. Então, que maravilhosa dor da apêndice que deu no Marcelo, que fez ele ir para o hospital e ele está hoje vivo aqui. Não é isso? Amado, nós não tratamos os sofrimentos como coisas boas, mas alguns propósitos há. E algumas coisas a gente consegue identificar no sofrimento como um propósito bom. Uma dor no coração, te leva para o hospital, uma cirurgia, e você não morre mais do coração. Minha mãe teve isso, foi operada do coração. Então, alguns sofrimentos te trazem alguma direção, algum propósito. Mas agora eu quero que você entenda uma coisa. Jó entendeu isso. Você lê o livro de Jó todinho, você não vê Deus falando para Jó porque ele estava passando aquele sofrimento, porque ele estava vivendo tudo aquilo. Deus não fala. Deus restitui ele. A gente pode dizer, será? Não precisa abrir, eu leio para você que nós estamos encerrando. Jó capítulo 42, verso 1 e 6 fala assim: então Jó respondeu ao Senhor: sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntastes, quem é esse que obscurece o meu conselho sem o conhecimento? Certo é que falei de coisas, Jó está falando, certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Tu dissestes, agora escute e eu falarei. Vou fazer-lhe perguntas e você me responderá.
Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso, menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó das cinzas. Jó questionou em vários capítulos. Você começa a ver Jó questionando Deus. Mas Deus, por que isso? Mas Deus, por que aquilo? Mas Deus, por que aquilo outro? Mas Deus, por que aquilo outro? E aí Deus chega para Jó e fala assim: vou fazer uma pergunta para você. Eu quero fazer algumas perguntas para você, Jó. Jó, aonde tu estavas na criação? E Jó, não sei. E Jó, o que você estava fazendo em tal coisa? Jó, o que você estava fazendo em tal coisa? E a resposta de Jó sempre foi: não sei, não sei e não sei. Aí Deus olha para ele: você é ignorante, Jó. E tu queres debater comigo algumas coisas? Jó, no final no versículo 6 ali, ele fala: Senhor, me perdoa porque fui como um tolo. Questionei algumas coisas que realmente eu não tenho o poder de entender, porque tu és Deus, tu criou todas as coisas e tudo há um propósito, tudo há um propósito, tudo há um propósito. Agora você tem que entender esses propósitos. Agora você tem que entender muitas das vezes que há algumas coisas que vão te amadurecer nessa vida. Amados, em nenhum tempo eu escutei, em nenhum tempo eu já ouvi alguém dizer para mim: passei um dia na praia com os amigos e amadureci um monte. Sou um homem maduro hoje. Não que praia, viver com os amigos é... Irmão, nós temos que viver intensamente, se alegrar muito mesmo. Só que a grande realidade é, quando vem o sofrimento, é que nós falamos: passei essa dificuldade, mas amadureci um monte, em muitas questões. Então há coisas que são necessárias acontecer, mesmo você sendo o filhinho do papai, mesmo você sendo o príncipe, o rei, o Senhor, a pessoa que está seguindo a Deus, vão maus e sofrimentos que vão acontecer. Mas saiba de uma coisa, talvez você possa até pensar: mas que isso? Que pregação mais derrotista é essa? Não, eu estou te preparando, meu irmão. Eu estou querendo que você prepare o teu coração, porque quando chegar esses dias maus, você vai olhar para o teu Deus e você vai reconhecer a soberania dele. Você vai entender como Jó falou: antes eu te conhecia de ouvir, mas agora eu te vejo, meu Deus. Agora eu tenho contato contigo, agora eu tenho um relacionamento contigo. Amados, se falar em sofrimento, se querem questionar o nosso Deus sobre sofrimento, você pede para a pessoa ler Isaías capítulo 53, do 1 ao 12. Não vou ler porque não dá mais tempo. Ele saiu da eternidade, deixou a eternidade e veio nessa terra. Nasceu numa situação difícil. E hoje a medicina diz que o bebê sente o que a mãe está passando externamente. Toda a dificuldade. Imagina aquela mulher, Maria, em cima de um burrinho, fugindo, ter que dar à luz dentro de uma estrebaria. Olha tudo ali, já desde o nascimento Jesus já estava sofrendo, meu irmão. Ter que ganhar o seu filho dentro de uma estrebaria, depois ter que fugir para uma terra distante. E Jesus começou a crescer, passou toda a dificuldade, chegou até a cruz do Calvário, sofreu. Jesus, o nosso Deus, ele deixou a eternidade e se envolveu com os nossos sofrimentos. Sabe por quê, meu irmão? Porque o castigo da cruz era para mim e para você. Porque a morte de cruz era para mim e para você. Mas Deus não ficou alheio a esse sofrimento e disse: eu vou e pago um preço por esse ser humano. Eu vou porque eu quero que esse homem e essa mulher entendam que eu também sofri, que eu também passei dificuldade, mas eu venci e espero eles na eternidade. E o que nós temos que colocar a nossa visão não é nas coisas visíveis, mas nas invisíveis, que são eternas, que são eternas, que são eternas para a tua vida, que são eternas para a tua família. E talvez agora você vai se levantar da cadeira e ir embora, mas eu quero te dizer, meu irmão, que
A mensagem principal da Bíblia não é que você seja feliz. Sabe por quê, meu irmão? Porque você ganha hoje um carro, amanhã o ladrão te rouba. E a sua felicidade vai embora. Hoje você compra uma casa, amanhã acontece um acidente, queima e vai a sua felicidade embora. O que Deus quer, e a mensagem principal da Bíblia, é que o ser humano tenha um relacionamento com Deus. Que ele crie esse relacionamento com Deus. Então eu não posso ter carro, casa? Não é isso. Mas isso não é mais o teu interesse primordial. Isso não te traz a felicidade real. Pode te trazer uma alegria, mas a felicidade real é estar na presença do teu Deus. É saber que você vai passar uma eternidade com um Deus que te ama. É saber que um Deus que olhou para os teus sofrimentos, olhou para toda a tua angústia e também passou tudo isso, sentiu tudo isso no seu corpo, deixou a sua glória para vir aqui e fazer isso por mim e por você. A mensagem principal da Bíblia é que se levante um povo que tenha entendimento que felicidade, que mel está na rocha. Que o mel está na rocha. Que a tua felicidade real é ter um relacionamento com teu Deus. É você saber que os sofrimentos e os maus as coisas más podem até chegar na sua vida. Mas você continua servindo um Deus soberano. Que entende, que sabe e vai te dar a melhor posição para que você passe por isso e seja como Jó, vencedor. Aleluia. Se coloque de pé, meu irmão, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Oh Espírito de Deus, aleluia. Meu irmão, é esse amor louco que Deus fez. É esse amor louco que deixa a sua glória e diz: eu sofro por eles. Porque eu quero um povo que esteja de quarta-feira lá e entenda que nesse mundo eles vão ter aflição, sim, vão ter problemas, vão ter momentos maus, mas que eu estou com eles e que tudo há um propósito meu. Aleluia. A nossa oração essa noite é que você saia daqui com esse entendimento. Que você saia daqui com essa palavra muito viva no teu coração. Para que quando chegar esses dias, que não serão só vitórias, que não serão só de regozijos, mas que quando chegar esses dias maus de sofrimentos, você tenha uma palavra dentro do teu coração que vai te alimentar e te alicerçar para que você vença, para que você desfrute do melhor mel possível. Amém? Pai, pelo poder do teu Espírito, Senhor, nós te colocamos diante da tua presença agora, meu Pai. Ah, Deus, a tua palavra foi lançada, a tua palavra foi ministrada. Senhor, o que eu quero te pedir e que o meu clamor essa noite pela tua igreja, pelo ministério Restaurar, é que cada um que aqui esteve, Senhor, ele possa sair daqui entendendo que há sim momentos de sofrimento, que muitas das vezes nós perdemos pessoas, que muitas das vezes nós perdemos algumas coisas, mas que, Senhor, a tua palavra, a tua soberania, o teu poder não muda, não muda, não muda. Tu continua sendo Deus bom, tu continua sendo um Deus perfeito, tu continua sendo um Deus soberano. Então, Pai, que a tua igreja, que o ministério Restaurar tenha esse entendimento, que nós possamos crescer nisso, que nós possamos ser uma igreja viva nisso, que nós possamos desfrutar disso, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. E dizer como Jó disse: antes nós ouvíamos, agora nós vemos, agora nós temos um relacionamento, agora nós temos esse relacionamento vivo e verdadeiro, agora nós desfrutamos desse relacionamento vivo e verdadeiro. Pai, eu libero sobre a tua igreja agora uma unção de graça, uma unção de poder, uma unção, Senhor, de sabedoria, de entendimento, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, nos faz amadurecer, Senhor, nos faz crescer, ó Pai, nos faz, ó Deus, nos tornarmos filhos entendidos, ó Pai, assim como aquele
Filho pródigo que quando estava na pior situação, lembrou que tu era pai, que ele tinha um pai. Assim queremos ser, ó Pai. Aleluia, filhos que reconhecem tu como pai, que reconhecem tu, ó Deus, como nosso pai. Que não somos, Senhor, forçados, mas que nós fazemos por amor. Nós te entregamos e temos um relacionamento por amor. Aleluia. Por amor a ti, Senhor. Por amor a ti, Senhor. Por amor a ti, ó Pai. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Aleluia. Dá um abraço no teu irmão. Dá um abraço nele, meu irmão. Libera uma palavra de bênção agora sobre a vida que está no teu lado. Libera uma palavra de bênção em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Não há sofrimento que dure, meu irmão. Não há mal que dure. O nosso Deus é um Deus soberano. Ele tem propósitos. Ele tem vontades a serem feitas. Ele tem propósitos na sua vida. Entenda isso, cresça nisso, amadureça nisso, igreja. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. 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 Amém, igreja. Aleluia. Amados, eu sei que muitas vezes a gente quer mas hoje Deus me inquietou para isso. E é necessário isso estar guardado no teu coração, para você entender que virão dias difíceis, mas que há um Deus perfeito, bom, um Deus que é soberano sobre a tua vida e que tem propósito em tudo, em todas as coisas no teu viver. Deixa